o milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como costureira em uma pequena oficina no interior de São Paulo, cuidava da casa e ainda encontrava forças para ajudar a mãe, viúva e doente. Mas há 3 anos, uma dor invisível começou a roubar sua paz. Primeiro, foram pontadas nos braços, como agulhadas finas. Depois, o corpo todo passou a doer, como se estivesse sendo esmagado por um peso que ninguém via. Os médicos demoraram a dar um nome àquilo: fibromialgia. E quando o diagnóstico veio, veio também a frase que a assustou: não tem cura. Você vai ter que aprender a conviver com a dor. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais a deixavam tonto. As noites eram piores, o corpo ardia, e o cansaço era tão profundo que às vezes ela chorava só de pensar em levantar da cama. O pior não era a dor física, mas a solidão. Poucos entendiam. Você parece bem, deve ser coisa da sua cabeça, diziam alguns. Até sua própria família, com boa intenção, sugeria: talvez você precise se distrair mais, Bruna. Como se ela quisesse aquilo. Foi numa tarde de domingo, quando a dor a impediu até de segurar a agulha, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Bruna via sair cedo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Dessa vez, Dona Maria não veio só cumprimentar. Sentou-se à mesa da cozinha, serviu-se de um café que Bruna preparou com esforço e disse, olhando nos seus olhos: minha filha, você já tentou buscar ajuda onde a medicina não alcança? Bruna franziu a testa, cansada de ouvir falarem de chás, rezas e promessas vazias. Já tomei tudo que tinha direito, Dona Maria. Até pastores me benziram, mas nada adiantou. A vizinha sorriu, tranquila. Não estou falando de benzeção, minha filha. Estou falando de oração. De fé verdadeira. Na congregação onde eu vou, Deus ainda opera milagres. Não é coisa de homem, é coisa dele. Se você quiser, domingo que vem eu levo você. Bruna quase recusou. Mas algo na voz firme daquela mulher, na maneira como seus olhos brilhavam ao falar de sua igreja, fez com que ela sentisse, mais por educação do que por esperança. No domingo seguinte, Bruna entrou pela primeira vez na pequena sala alugada onde a congregação cristã no Brasil se reunia. Não havia altares dourados, nem bandinhas, nem pregadores gritando. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres de saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. O ancião, um homem de rosto sereno e voz calma, dirigia o culto com uma Bíblia nas mãos. Não havia instrumentos, mas os hinos, cantados à capela, encheram o ambiente de uma paz que Bruna não sentia há anos. Louvai ao Senhor, todas as nações. Exaltai, ó, todos os povós. Ela não conhecia as músicas, mas as letras falavam direto ao seu coração. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, uns após outros, contando como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Não havia exaltação própria, nem dramatização, só gratidão sincera. Bruna sentiu as lágrimas escorrerem. Ninguém a olhava com pena, ninguém a julgava. Ali, pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Depois da pregação, veio o momento das orações. O ancião pediu que quem tivesse algum pedido se ajoelhasse. Bruna hesitou, mas Dona Maria segurou sua mão e a guiou até o chão. Ao seu redor, irmãos e irmãs oravam em voz baixa, uns pelos outros, com uma fé que parecia tangível. Quando o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou, pedindo a Deus que a libertasse daquele fardo, Bruna sentiu algo estranho. Não era alívio ainda, mas uma certeza profunda de que, naquele lugar, Deus havia. As semanas passaram, e Bruna não deixou de ir aos cultos. A dor não tinha sumido, mas algo dentro dela estava mudando. Ela começou a participar das reuniões de oração durante a semana, a ler a Bíblia que Dona Maria lhe emprestou. Os irmãos a acolheram com carinho, levavam-na para casa quando a dor estava muito forte, compartilhavam refeições, oravam por ela sem cansar. Um domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram repartidos em memória de Cristo, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Bruna sentiu o coração acelerar. Ela ainda não tinha sido batizada, mas algo dentro dela clamava por aquele passo. Naquela noite, depois de muito pensar, ela pediu a Dona Maria:
Eu quero ser batizada. Quero entregar minha vida a Deus de verdade. A vizinha abraçou-a, emocionada. Então você vai ser, minha filha. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. O dia do batismo chegou. Era uma manhã fria, e a pequena piscina improvisada atrás da sala de cultos estava cheia de irmãos que aguardavam sua vez. Bruna, vestida com um longo vestido branco, tremia, não só pelo frio, mas pela emoção. Quando foi sua vez, o ancião a ajudou a descer os degraus. A água gelada a envolveu, mas quando ela emergiu, foi como se um peso tivesse saído de seus ombros. Naquela noite, no culto, enquanto os hinos eram cantados e as orações subiam, Bruna sentiu algo diferente. Uma calor começava em suas mãos e se espalhava pelo corpo. Não era a dor ardente de antes, que era uma sensação de paz, de leveza. Ela fechou os olhos e orou, em silêncio: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar. De repente, como se uma mão invisível tivesse passado sobre ela, a dor sumiu. Não foi aos poucos. Não foi um alívio passageiro. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Bruna abriu os olhos, assustada. Movimentou os braços, dobrou as pernas, tocou o próprio rosto. Nada doía. Absolutamente nada. Ela se levantou, trêmula. O ancião, percebendo sua expressão, perguntou: Irmã Bruna, você está bem? Ela não conseguiu segurar as lágrimas. A dor foi embora. Toda ela. Não sinto mais nada. Um silêncio tomou conta da sala. Depois, como um murmúrio que cresce, os irmãos começaram a louvar a Deus. Alguns choravam. Dona Maria, ao seu lado, segurou de suas mãos e disse, entre lágrimas: Eu sabia, minha filha. Eu sabia que ele não ia te deixar assim. Nos meses que se seguiram, Bruna continuou frequente nos cultos, agora não mais como uma buscadora de milagres, mas como uma serva de Deus. A fibromialgia não voltou. Os médicos, incrédulos, pediram exames e mais exames, mas tudo indicava que ela estava completamente sadia. Bruna, porém, sabia que o verdadeiro milagre não era só a cura do corpo, mas a transformação de sua alma. Ela aprendeu que a fé não é um remédio mágico, nem uma moeda de troca com Deus. É confiança. É entregar nas mãos de aquele que sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Aprendeu que a congregação cristã no Brasil não era um lugar de espetáculos, mas de pessoas simples que viviam o evangelho no dia a dia, na humildade, na oração, no amor ao próximo. Hoje, Bruna é uma das irmãs que acolhe os novos, que ora pelos doentes, que canta os hinos com o coração cheio de gratidão. Quando alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde com um sorriso. Não foi um homem, não foi remédio, não foi sorte. Foi Deus. E Ele não muda. Se fez por mim, pode fazer por você também. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que se amam de verdade, a história de Bruna se tornou mais um testemunho de que, onde há fé, Deus age. Não do jeito que a gente quer, nem sempre na hora que a gente pede, mas age. E isso basta. Naquela mesma igreja, sentada nos bancos de madeira bem atrás de Bruna, estava uma jovem chamada Ana Clara. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava nos olhos um cansaço que parecia de décadas. Há 3 anos, os médicos haviam descoberto um tumor raro em seu cérebro. As cirurgias, as quimioterapias, as radioterapias, nada havia dado certo. Os últimos exames mostravam que o tumor não só não tinha diminuído, como estava pressionando áreas vitais. Os médicos deram-lhe poucas semanas de vida. Ana Clara não era da congregação. Na verdade, nunca havia entrado em uma igreja antes. Mas uma colega de trabalho, que era irmã na CCB, ouviu seu desabafo no refeitório da empresa e, sem dizer muitas palavras, simplesmente a convidou: vem comigo no culto, só uma vez. Não precisa acreditar em nada, só vem. Ela aceitou mais por educação do que por fé. Mas naquela noite, enquanto ouvia os hinos sendo cantados à capela, algo dentro dela começou a se mexer. Não eram palavras bonitas nem promessas de cura instantânea, era a simplicidade daquele lugar. Era ver um senhor de cabelos brancos ajudando uma criança a achar a página do inário.
Era ouvir o irmão mais velho orar com voz trêmula, pedindo por todos os que estão sofrendo, conhecidos e desconhecidos. Era sentir o cheiro do café servido depois do culto, enquanto as irmãs conversavam sobre coisas comuns, receitas, os filhos, o trabalho. Quando Bruna se levantou para dar seu testemunho, Ana Clara não tirou os olhos dela. Não foi um homem, não foi remédio, aquelas palavras ecoaram em sua mente. Depois do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, ela se aproximou de Bruna, quase envergonhada. Você acha que Deus ainda faz essas coisas hoje? Perguntou, segurando com força a bolsa, como se isso pudesse segurar também a emoção. Bruna olhou para ela com um sorriso tranquilo e puxou uma cadeira. Sentaram-se no pátio da igreja, onde o vento balançava as folhas da árvore que dava sombra ao local. Ana Clara, eu não acho. Eu sei. Bruna apontou para um grupo de irmãos mais velhos, rindo enquanto tomavam café. Aquele irmão ali, o seu João, teve um infarto há 5 anos. Os médicos disseram que ele não ia andar mais. Hoje, ele varre a calçada da igreja todo sábado de manhã. Aquela irmã, a Dona Maria, tinha um filho viciado em drogas. Hoje, ele é diácono e prega a palavra. Não é coisa de outro mundo, não. É coisa de Deus. Ana Clara baixou a cabeça. As lágrimas caíram sem que ela pudesse segurar. Mas e se não der certoigo? E se eu orar e nada acontecer? Bruna segurou sua mão, firme. E se der? E se Deus estiver só esperando você dar um passo para Ele? Você já tentou de todo jeito que o homem conhece. Por que não tentar do jeito dele? Naquela noite, Ana Clara voltou para casa com um inário emprestado e um convite para voltar no próximo culto. Ela não sabia explicar, mas algo dentro dela havia acendido, com uma esperança pequena, mas teimosa, como uma vela tremeluzindo no escuro. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. Não falava muito, só ouvia. Até que, num domingo à tarde, depois de um culto onde o irmão pregou sobre a mulher do fluxo de sangue, se tão somente tocar nas vestes dele, sarará, Ana Clara sentiu algo que não sentia há muito tempo, paz. Não era a ausência de dor, a cabeça ainda latejava, não era a certeza da cura, os exames continuavam ruins. Era algo mais profundo, a certeza de que, independentemente do que acontecesse, ela não estava sozinha. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem chorar. 3 meses se passaram. Ana Clara já não era mais uma visitante, que era uma irmã. Não porque tinha sido batizada, isso ainda viria, mas porque seu coração já estava ali. Ela ajudava a arrumar as cadeiras, levava café para os irmãos mais velhos, e todas as noites, antes de dormir, lia um salmo e orava, mesmo que fosse só, Senhor, se for da tua vontade. Até que chegou o dia da consulta que mudaria tudo. O médico, sério como sempre, entrou na sala com os exames nas mãos. Ana Clara segurou a mão da irmã que a acompanhava, a mesma colega de trabalho que a havia levado à igreja pela primeira vez. Não sei como explicar isso, disse o médico, franzindo a testa. O tumor regrediu. Não só parou de crescer, como diminuiu consideravelmente. É inexplicável. Ana Clara não gritou, não pulou. Só fechou os olhos e sussurrou, obrigada, Senhor. Quando contou a notícia na igreja, não houve alarde. Ninguém correu para colocar seu nome em um outdoor ou fazer um culto especial. Apenas os irmãos se abraçaram, cantaram o hino 45, Louvai ao Senhor, todos os povos e seguiram suas vidas, como sempre fizeram. Porque na congregação, milagres não são espetáculos. São sinais de que Deus está vivo, atuando nas vidas daqueles que confiam nele. Hoje, Ana Clara está ali, ao lado de Bruna, acolhendo outros que chegam com o coração partido. Quando perguntam como ela foi curada, ela responde com as mesmas palavras que ouviu no seu primeiro culto. Não foi o homem. Não foi a medicina. Foi Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Porque na CCB, as histórias se repetem, não por acaso, mas porque Deus é o mesmo. E onde há um coração sincero buscando-o, ele nunca falta. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas no tempo certo, no jeito certo, ele age. E isso, para quem já viu, é o suficiente. Naquele mesmo ano,
Enquanto Ana Clara e Bruna serviam juntas no trabalho de visitação, um jovem chamado Lucas chegou à congregação arrastado pela dor. Ele não queria estar ali. Na verdade, não queria estar em lugar nenhum. Aos 22 anos, tinha perdido o emprego, a namorada e, pior de tudo, a esperança. As noites eram um pesadelo de insônia e pensamentos que o empurravam para um abismo sem fundo. Deus não existe, ele repetia para si mesmo, como se essas palavras pudessem afogar o vazio que sentia. Foi sua mãe, Dona Maria, quem o trouxe. Ela não desistiu, mesmo quando ele resmungava no banco de trás do carro, dizendo que era perda de tempo. Mas quando entrou no salão, algo o fez parar. Não eram as músicas, nem as palavras do servo de Deus. Era o olhar de Ana Clara. Ela estava ali, de pé, com um sorriso que parecia dizer, eu sei como você se sente. E Lucas, sem entender por quê, sentiu uma pontada no peito. Depois do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, ele se encostou em uma parede, cruzando os braços, como se isso pudesse mantê-lo seguro. Foi então que Ana Clara se aproximou. Oi? Eu me chamo Ana Clara. Ele apenas assentiu, sem olhar nos seus olhos. Você é novo aqui? Não vou ficar, respondeu seco. Ela não se abalou. Eu também achei que não ia ficar. Há 2 anos. Fez uma pausa. Mas a gente não escolhe quando Deus vai nos encontrar, né? Lucas finalmente olhou para ela. Aqueles olhos tinham uma calma que ele não conseguia explicar. Deus não me quer, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ana Clara sorriu de um jeito que doía. Ele te quer tanto que deixou você vir até aqui hoje. Mesmo sem você querer. Lucas não teve resposta. Mas, pela primeira vez em meses, não sentiu vontade de sair correndo. Nos dias seguintes, ele voltou. Não porque acreditava, mas porque, estranhamente, ali era o único lugar onde a dor não o sufocava tanto. Começou a ouvir os testemunhos. Homens que tinham sido escravos do álcool, mulheres que superaram doenças, famílias que se reergueram das cinzas. E, em cada história, a mesma frase, foi Deus. Uma noite, depois de um culto onde o servo de Deus falou sobre a misericórdia, Lucas ficou sozinho no salão, chorando. Não eram lágrimas de alívio, mas de raiva. Raiva de si mesmo, de tudo que tinha perdido, de um Deus que, na sua visão, tinha lhe virado as costas. Foi quando o irmão mais velho da igreja, seu João, se aproximou. Não falou nada. Só colocou a mão no ombro dele e orou. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples: Senhor, este filho está aqui. Ele não sabe pedir, mas o Senhor sabe ouvir. Algo quebrantou dentro de Lucas. Não foi no mesmo dia, nem na mesma semana. Mas, pouco a pouco, ele começou a perceber que aquele vazio não era falta de Deus, mas sim a presença dele esperando para ser convidada a entrar. 1 mês depois, Lucas estava no batismo. Quando saiu das águas, não era mais o mesmo. Não porque todos os problemas tinham sumido, o desemprego ainda doía, as memórias ainda machucavam, mas porque, pela primeira vez, ele não estava sozinho neles. Hoje, Lucas é quem visita os jovens que chegam à congregação com o coração amargurado. Ele conta sua história sem enfeites, sem dramatizar. Apenas diz: eu vim aqui para provar que Deus não existia. Mas ele me provou que existia sim. E que me amava mesmo quando eu não amava a mim mesmo. E assim, como Ana Clara, como Bruna, como tantos outros, ele se tornou mais um elo nessa corrente de milagres que não param. Porque na CCB, as histórias não são contadas para impressionar. São compartilhadas para que alguém, em algum lugar, saiba que ainda há esperança. E Deus, que não muda, continua agindo. Sempre no tempo certo. Sempre do jeito certo. Sempre para quem lhe busca de verdade. Na mesma semana em que Lucas compartilhava seu testemunho com um grupo de jovens desanimados, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um exame médico que parecia selar seu destino. O papel frio tremia em suas mãos enquanto ela lia pela terceira vez as palavras que não queria aceitar: estágio avançado. Poucas chances de tratamento efetivo. O médico havia sido claro, mas não cruel, apenas realista. Ela tinha, no máximo, alguns meses.
Marisa não era de chorar fácil. Criará 3 filhos sozinha depois que o marido a abandonou quando o mais novo ainda engatinhava. Trabalhava como costureira, costurando não só panos, mas também sonhos, cada ponto era uma oração silenciosa para que seus filhos tivessem um futuro melhor que o dela. Mas naquela noite, sentada à mesa da cozinha com o exame espalhado entre contas a pagar, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Não era pela morte em si. Era pelos filhos. Quem ia cuidar deles? Quem ia ensinar a menina mais nova a trançar o cabelo como ela fazia? Quem ia ouvir o filho do meio contar sobre os jogos de futebol como se fossem partidas do campeonato mundial? Foi então que a vizinha, Dona Cida, bateu à porta com uma caneca de chá de boldo. Filha, você tá com uma cara que parece que o mundo acabou. Vem, toma isso aqui e me conta. Marisa não queria falar, mas as palavras saíram como um rio represado. E quando terminou, Dona Cida, que já tinha visto muita coisa em seus 72 anos, segurou sua mão e disse com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Amanhã você vê-migo na congregação. Não é para pedir nada não, é para você ver que Deus não tá surdo. Ele ouve, sim. E ele faz. Eu já vi coisa que nem em novela mexicana tem. Marisa quase riu. Quase. Mas no dia seguinte, arrastada mais pela falta de alternativas do que pela fé, ela entrou pela primeira vez na CCB do bairro. Não sabia os hinos, não conhecia as orações, não entendia direito o que o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Mas quando o irmão que liderava a reunião pediu para quem precisava de um milagre levantar a mão, ela hesitou. Depois, com a mão trêmula, levantou. E então algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma paz. Uma certeza tão forte que ela segurou o banco para não cair. Você vai viver. E vai ver seus filhos crescerem. A voz não era audível, mas era real. Marisa saiu dali diferente. Não curada ainda. Mas com uma esperança que não vinha dela. Nas semanas seguintes, ela voltou. Não faltou a nenhuma reunião, nem às terças, nem aos cultos de doutrina. Oraram por ela. Impuseram as mãos. Ela sentia algo aquecer por dentro a cada oração, como se uma luz fosse acendendo onde antes só havia escuridão. Os filhos notaram a mudança. Mãe, você tá mais bonita, disse o caçula, sem entender direito por quê. Ela sorria. Sabia. 3 meses depois, Marisa voltou ao médico. O mesmo que lhe dera o diagnóstico fatal agora franzia a testa, confuso. Isso não faz sentido. Os exames estão normais. Não há mais vestígios da doença. Ela não discutiu. Não perguntou como. Apenas agradeceu e saiu do consultório com as mãos ainda tremúlas, mas dessa vez de gratidão. Naquela noite, na congregação, foi ela quem segurou o microfone. Não chorou. Só disse, com a voz firme: eu vim aqui para morrer. Mas Deus me deu vida. Não para mim. Para meus filhos. Para eu poder contar para vocês que, quando a gente acha que tá no fim, é só o começo dele. E enquanto falava, seus olhos encontraram os de Lucas, lá atrás, com os jovens. Ele sorriu. Sabia bem daquele olhar, o de quem tinha sido puxado do abismo pelas mãos de um Deus que não desiste de ninguém. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São pessoas. Pessoas como Marisa, que hoje ensina outras mães a costurar e a orar. Pessoas como seus filhos, que cresceram vendo que fé não é teoria, é história viva. Pessoas como você, que talvez esteja lendo isso agora e pensando: será que para mim também tem jeito? Tem. Sempre tem. Porque Deus não mudou. E Ele ainda está escrevendo histórias. Talvez a sua seja a próxima. E foi ali, entre lágrimas e sorrisos, que Marisa entendeu o milagre completo. Não era só o câncer que sumira dos exames, nem o emprego que surgira quando tudo parecia perdido. Era o Lucas, aquele mesmo menino que aos 14 anos tinha tentado se afogar em dores, agora de pé, com a Bíblia na mão e uma turma de jovens olhando para ele como quem diz: se Deus fez por você, pode fazer por mim também. Era a filha caçula, que nasceu quando os médicos disseram que ela nunca mais teria filhos.
Era o marido, que voltou para casa depois de anos perdido no álcool, porque uma noite, sonhou com um homem de roupas brancas dizendo: "Ela está orando por você." O milagre não tinha sido só a cura. Had sido a vida toda reconstruída. Agora, enquanto o coro cantava Deus é fiel, Marisa fechou os olhos e lembrou daquela madrugada no hospital, quando o médico balançou a cabeça e saiu da sala. Ela tinha segurado a mão do marido e sussurrado: "Se for para morrer, eu morro louvando." Mas Deus não queria o louvor dela no túmulo. Queria nos braços dos filhos, no riso do neto, nas costuras que hoje sustentavam outras famílias. Queria que ela visse: o anfim em que a gente enxerga é só a porta que ele está abrindo. E se você está lendo isso hoje, com o coração apertado e a fé em frangalhos, saiba, Deus não economiza milagres. Ele só espera que a gente pare de medir sua força pelas nossas fraquezas. Marisa aprendeu que a oração não é um pedido, é uma entrega. Que a fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água antes de ele se abrir. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, é mudar a gente por dentro até que a gente veja a saída que sempre esteve ali. Porque histórias como a dela não são exceção. São convites. E o seu, está escrito. Basta estender a mão.